Fala galera, bem-vindo ao Zahi, e esse é mais um daqueles vídeos que é para você ouvir enquanto faz qualquer outra coisa. Então, coloca o seu fone de ouvido, aumenta o som e vem comigo nessa reflexão. E a reflexão de hoje é: a vida é curta demais para viver com pressa. Você já percebeu que tá todo mundo sempre correndo? Mas ninguém sabe muito bem para onde. A gente tá correndo pro trabalho, ou tá correndo pra academia, ou tá correndo para encontrar alguém, mas a gente tá passando como um NPC pelos lugares. E ninguém sabe muito bem para onde a gente está indo. Mas o fato é, a vida ela não tem ela não é uma maratona, ela não tem uma linha de chegada. Mas a gente acorda, se tiver sorte, a gente consegue fazer um exercício físico ali pela manhã. Se tiver mais sorte ainda, a gente toma um bom café da manhã. Mas na maioria das vezes, a gente só sai atrasado mesmo, e aí a gente corre e vai e faz tudo correndo, e trabalha, e corre, volta pra casa e tem algumas coisas pra fazer. Tem que fazer comida, tem que fazer marmita, tem que cuidar de alguma coisa. Quando vê, acabou o dia. A gente resolve o problema, a gente responde mensagem, corre, 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 e quando a gente consegue parar pra respirar, o dia acabou. E o pior, parece que a gente tá sempre atrasado. A gente não consegue mais caminhar pela rua entre o horário de almoço ou enquanto sai pro trabalho, e a gente tá sempre com a cara no celular, a gente tá sempre ouvindo alguma coisa, a gente tá sempre... Mas a gente tá ali, sempre na correria, sempre no modo automático, sempre igual um NPC. Marco Aurélio, imperador de Roma, era a pessoa mais importante do seu tempo. E ele dizia o seguinte: a vida é o que você pensa dela. Mas hoje parece que a gente pensa na vida como um cronômetro, como uma corrida, como uma maratona, que a gente tem que chegar primeiro, mas primeiro na frente de quem, sabe? Tem que chegar onde? Esses dois tópicos não foram determinados, mas a gente está correndo. A gente começa a medir tudo com produtividade, com resultado, com desempenho. A gente começa a se cobrar, se castigar, se punir, se chicotear. Mas é como se a nossa existência fosse uma planilha que a gente tem que entregar pro chefe e o chefe estivesse sempre cobrando. Mas, cara, é a nossa vida. É a coisa mais importante que a gente tem. Se esse prazo de entrega fosse hoje, esse prazo chamado vida fosse hoje, eu quero dizer o seguinte: se tudo acabasse agora, o que você deixaria pra trás? Sabe, você teria orgulho do que você deixou pra trás? Você vai ser uma boa memória em quem viveu com você, na cabeça de quem viveu com você, nas lembranças de quem viveu com você? Ou você vai ser só lembrado quando aquele cara que estava sempre correndo, sempre atrasado, sempre sem tempo, sempre offline? O fato é que tá todo mundo viciado em velocidade. A gente troca profundidade por entrega rápida, já que tem coisas sempre mais importantes para fazer. A gente troca conexão por respostas automáticas, respostas instantâneas, aquele copia e cola, que é mais fácil. A gente nem pensa muito mais nas respostas que a gente está dando. A gente vai no mais fácil, no que a gente está mais habituado. Tem uma reflexão para dar uma resposta mais profunda e às vezes a gente passa. E a sabedoria de hoje em dia, ela tem que ser um resumo de 30 segundos. Então, se você está aqui, eu já queria parabenizar você. Você é diferente de 90% das pessoas atuais que estão ali viciados em vídeos de 15 segundos que não dá tempo de passar uma mensagem profunda. Então, parabéns por estar aqui. Então aguarde até o final do vídeo que vai ter mais coisa aí pra gerar essa reflexão pra você. E o que essas redes ensinam, essas redes de dopamina curta, o que elas ensinam não é suficiente. A gente vive tão ocupado tentando não perder tempo que a gente esquece o que vale a pena fazer com esse tempo. Epicteto foi escravo por muito tempo e tem um vídeo aqui no canal sobre Epicteto, eu recomendo que você veja. Mas o dono dele ficou tão surpreso com a forma que ele via, com o seu jeito de ser, que ele ganhou a liberdade, né? Ele dizia o seguinte: não o tempo que é curto, é a gente que desperdiça. Basicamente, o ensinamento dele chega nessas conclusões. E ele estava certo. A gente se orgulha de viver acelerado. É como se fosse bonito estar cansado, como se fosse bonito chegar em casa sábado à noite exausto, não conseguir ter uma conversa, não ter cabeça mais para conversar, só querer deitar e apagar. E quando as pessoas cobram, né, a nossa presença, a gente diz: não, tenho andado enrolado, tenho trabalhado demais, tô cansado, hoje não dá, tá foda. Mas é como se ser ocupado fosse sinônimo de ser importante. Mas sabe o que isso mostra, na verdade? Isso mostra medo. Medo de parar e perceber que a vida tem silêncio.
e a gente não consegue abraçar ele. Medo de ter tédio. A gente precisa aprender que é gostoso sentir tédio de vez em quando. A gente tem medo do vazio, mas é nessa hora, do vazio, é que nós nos enchemos de nós mesmos. Mas hoje a gente não sabe lidar com isso tudo, com ficar parado, com tédio, com vazio, com ócio. Então a gente corre. A gente corre para não pensar, a gente corre para não sentir, a gente corre para se distrair do que realmente importa. E não é sobre sentir coisas boas, é sobre sentir alguma coisa. Isso é perigoso. Sentir é ótimo, mas estar sempre ocupado só para estar sentindo algo é extremamente perigoso. Sêneca, também filósofo estoico, escreveu o seguinte: não é que nós tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E aí a matemática começa a ficar perigosa. Imagina o que ele diria se ele visse hoje a gente rolando feed por 3 horas, vendo vídeo de gatinhos, fofoca de famosos, um casal do Instagram que estão fingindo ser feliz e a gente está fingindo que está acreditando, trocando presença por notificação. E a gente vai vivendo como se o tempo fosse infinito. Mas o tempo não perdoa, ele só passa. 1 minuto de cada vez. Ele vai escorrendo pelas nossas mãos. E quanto mais a gente tenta alcançar, mais ele escapa entre os dedos. Você já viu alguém no leito de morte falar que está arrependido por ter descansado demais? Ter tomado café sem pressa, por ter parado para assistir o pôr do sol, por ter curtido mais a família, por ter jogado mais videogame, por simplesmente ouvir até enjoar um álbum de música que ele gosta. Não, geralmente eles se arrependem de ter trabalhado demais, de ter corrido demais, de não ter visto a vida passar. Principalmente se arrepende de não ter vivido o tempo que eles tiveram, de ter passado a vida inteira correndo atrás de algo. Em Naruto, a gente vê a filosofia dele sobre nunca desistir de si mesmo, em relação ao sonho dele que é ser Hokage. E chega a uma conclusão que a gente pode aproveitar aqui também, que o fracasso de verdade é desistir de si mesmo. E é isso que a pressa faz com a gente. A gente desiste da própria alma para manter o ritmo do mundo. A gente vira uma versão superficial de si mesmo, sempre indisponível, sempre correndo, sempre cansado. Mas a vida não é um treino de resistência, a vida é o agora. E o agora não tem replay. A pressa destrói o prazer antes mesmo que ele nasça. Você come com pressa e não sente o gosto. Você conversa com pressa e não escuta o que o outro está dizendo. Você ama com pressa e não se conecta. Você trabalha com pressa, mas nunca se realiza, nunca vê o que você está construindo no seu trabalho, o que você está entregando, o que você está fazendo de fato. Porque antes de apreciar a meta batida, a entrega que você fez, já tem outra meta, outro objetivo, outra missão. E você continua vivendo com pressa. E você vai morrendo por dentro. A pressa é um novo tipo de suicídio social. A gente não morre de uma vez, a gente morre aos poucos. A gente morre em vida. Cada vez que você ignora o presente, o nome já diz presente. Porque no final das contas, isso é tudo que nós temos. E cada vez que você ignora o presente, você morre um pouquinho mais. E pior, a gente chama isso de vida moderna. Mas no fundo é só ansiedade programada. Desde que nascemos, a gente já vem com uma formatação. Estude isso, faça aquilo, trabalhe nisso, compre, corre, vai, continue, construa. Mas ninguém se fala sobre descansa, respira, vive, não faça nada, curta, abrace. A gente está embebido nessa cultura de hiperprodutividade o tempo todo. Então a gente corre, e quando a gente para, a gente sente culpa, a gente se sente mal. É como se estivesse fazendo algo errado mesmo. Tenta parar 15 minutos para não fazer nada. Nada mesmo. Sem celular, sem TV, sem música, sem conversa. Só você. Você vai ver que o cérebro começa a te acusar, sabe? Ele começa a falar, começa a te incomodar, como se fosse para você estar produzindo, como se fosse para você estar rendendo. E vai ler, vai correr. Você simplesmente se sente mal por estar parado. Mas ninguém ensina que o ócio é uma forma de sabedoria. Sêneca chamava esse momento de ótium.
que é o tempo de estar consigo mesmo, para digerir a vida, para contemplar. É um tempo para fazer nada, só para ficar consigo. Mas hoje a gente troca esse ócio por dopamina barata. Então a gente vai para rios, pro like, para tudo que anestesia esse vazio. E a gente quer sentir o tempo todo alguma coisa, qualquer coisa, porque a gente não sabe mais sentir com profundidade, sentir profundamente, respirar e sentir o ar entrando e notar o quanto isso já é incrível. E o estoicismo, ele não te promete a calma eterna. Ele te ensina a aceitar o ritmo natural das coisas e a vida como ela é. Epicteto dizia: deseje que as coisas aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem. E o que isso quer dizer, pessoal? Não adianta tentar viver, construir, pensando no amanhã, no depois, e corre, faz e tenta, e você não consegue, se frustra e recomeça. Cara, deseje que as coisas aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem. Isso é basicamente aceitar a vida como ele é. É o amor fati do Nietzsche. Mas a gente não deseja, né? A gente exige. E é por isso que a gente sofre. Se eu trabalhei, eu tenho que ter isso. Se eu tô matando de trabalhar, eu só vou ser feliz quando eu estiver na Europa, quando eu tiver um carro zero, quando eu comprar uma mansão, quando eu tiver uma pessoa dos sonhos. E a vida vai passando. Sabe em Interestelar? Quando o Cooper volta e descobre que perdeu várias décadas da vida, principalmente da filha dele. Ele ficou um tempo fora, mas de acordo com a relatividade, o tempo aqui passou de maneira diferente. Então a filha dele, que era uma criança, quando ele retorna, já é uma idosa no leito de morte. E ele percebe que ele passou mais tempo tentando salvar o futuro do que viver no presente. E isso acontece com a gente o tempo todo. A gente não precisa entrar numa nave, delatar o espaço-tempo próximo a um buraco negro. Às vezes a gente tá nesse buraco negro, ocupando a nossa cabeça, ocupando as nossas vidas, e não vendo a vida passar, as pessoas que a gente ama, envelhecer. As coisas só estão acontecendo e a gente está submerso em dopamina barata para ver isso passar. A gente vive como se tivesse uma segunda temporada da própria vida. E a gente acha que vai resolver as coisas na primeira para aproveitar a segunda temporada. Só que o tempo não para. Ele não dá pausa e continua, ele não tem segunda temporada. E a gente acaba morrendo como se não tivesse nem vivido. Faça esse exercício. Pega um relógio, fica olhando os ponteiros do relógio para você ver os segundos passando. Cada segundo que você tem ali, cada tique daquele ali é único e nunca mais vai voltar. Cada tic-tac desse relógio é uma ida sem volta pro seu fim. E você gasta o tic-tac do seu tempo com o TikTok do seu celular. E a gente vai desperdiçando, como se esse tic-tac fosse infinito. É como o Tyler diz no Clube da Luta. Essa é a sua vida e ela está acabando 1 minuto de cada vez. Porque no fundo, a gente vive como se fosse imortal. E não é. E a morte não é a tragédia. A tragédia é perceber isso tarde demais. Que você desperdiçou toda a sua vida nesse corre, 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 corre. E não é que ela é longa ou curta. Ela é o tempo que ela tiver de ser. Só que a gente não sabe o que fazer com esse tempo. Marco Aurélio também disse o seguinte: não haja como se fosse viver 10 mil anos. A morte está à sua volta. Enquanto viver, enquanto puder, seja bom. E ser bom não é correr atrás para fazer o bem. É estar inteiro no que você faz, é estar ali. É estar no presente, é estar consigo mesmo em essência. E não deixar a vida virar só um borrão. A pressa é o disfarce moderno do medo. Medo de olhar para dentro, de perceber que a vida é curta. Medo de aceitar que nada é garantido. Mas é quando você encara isso, quando você para, encara isso, que começa a ver e viver. Ver a verdade e viver de verdade. Então, se a vida é curta demais, para de ver com pressa. E o que fazer? Parar. Respirar. Escolher o que vale a pena você investir seu tempo, sua energia, sua vida. Tira um tempo para não fazer nada e ver o que sobra. Porque o que sobra é o que realmente importa. É o que você realmente é. Você não precisa viver devagar, mas viver consciente, viver no presente. Não é sobre se mover menos. É sobre se mover com propósito. Faz exatamente o que Epicteto faria. Não tente controlar o ritmo da vida. Aprenda a dançar com ele. A vida não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma longa caminhada com algumas paradas de preferência. Ela é uma música em silêncio. E se você correr demais só vai ouvir o barulho dos passos. Nunca dos pássaros. Nunca vai ouvir a melodia. Da próxima vez que sentir que tá ficando para trás, lembre-se que não existe atraso para quem vive o presente. A vida é curta?
Sim, mas isso que torna ela linda. Cada momento é único. E é o grande drama dos filmes de vampiro, é o peso da mortalidade que tira o brilho da vida. Porque é justamente a finitude que dá sabor a cada instante. Cada nascer do sol é único e pode ser o último. Cada abraço, silêncio, tudo é precioso porque não se repete e tá acabando. Se você correr atrás demais pra notar isso, você não tá vivendo. Você está só passando por aqui. Sêneca dizia: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Então, talvez o segredo não seja ter mais tempo, mas estar inteiro no tempo que tem. A vida não quer que você chegue primeiro, ela quer que você esteja presente. A vida é curta demais só se for para viver com pressa. Então calma, você ainda tem muito tempo para desacelerar. Você ainda tem uma vida inteira pela frente. Então esse foi mais um vídeo. Considero pedido para você se inscrever no meu canal. Faça parte aqui do nosso clube de pessoas de valor, de pessoas que querem evoluir, que querem trocar ideias mais profundas. E seja muito bem-vindo ao Zaí. Forte abraço.